no programa passado, a minha versão Fire chegou a sugerir ali, né, que o Vitória estava começando a ter uns pontinhos e que a distância não era tão grande. Veio o resultado positivo, veio uma vitória sobre o Internacional. E a torcida do Vitória pode, né, colocar metas, sonhos, planejamentos, viver o campeonato, porque do Atlético Goianiense, que é o 13º, para baixo, até o Vitória, é um único bloco. Você tem ali no meio o Grêmio com 7 jogos, o Criciúma com 7 jogos, que dá uma diferença, mas, matematicamente falando, criou-se um único bloco do 13º ao 20º. Se eu acredito que o Vitória iniciou uma reação de permanência, não acredito. Não acredito. Eu acho que vencer um jogo faz parte de qualquer time que dispute a Série A. Né? O Vitória não passaria o campeonato inteiro sem vencer. Mas acho muito difícil. A Chape quase passou. Foi vencer aquele jogo Bragantino, ganhou um jogo na Série A. Mas acho difícil que consiga ter aí um motor para escapar. E acho que é sempre delicado, é sempre pior quando você está num contexto com Fluminense, com Grêmio, com Corinthians, com Vasco, tá? E com Juventude lá com 10 pontos. Tá? E um jogo a menos também. Como é que vocês veem? Não dá para negar que o Vitória está no jogo. Vai jogar o próximo jogo dentro de casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tomou uma lapada hoje. O jogo vai ter uma mobilização grande, né, no Barradão. O Hulk foi expulso, acho que o Paulinho também, se eu não me engano. Tem os jogadores que estão na Copa América, né? É um Atlético. O Vitória vai para a mobilização e vai para a confusão, né? Sim. Mas eu aumentaria, Fred. Eu não pararia ali só no Atlético Goianiense, não. Claro que hoje é uma rodada, né? Para você chegar no Atlético Goianiense. É um grupo, é um bloco, né? É um bloco, né? Digamos assim. Mas eu acho que o Juventude, que no início do campeonato era um time que o Vitória também observava, está a 4 pontos, mesmo que com um jogo a mais, ainda é um adversário que ele tem que olhar. Sim, é do bloco. Total. É do bloco. É do bloco de competitividade. Eu considero dessa maneira. O Fortaleza, por mais que a gente saiba que tem... Minhoca, se o jogo for Juventude e Fluminense, ou Juventude e Grêmio, eu, torcedor do Vitória, torci pro Fluminense ou pro Grêmio. Sim. Eu considero que o Juventude é alvo. Considero que o Juventude é alvo. E dá para entender, obviamente, o contexto, né? Por conta de imaginar que um Fluminense e um Grêmio certamente podem ainda crescer. Mas eu acho que o Vitória, com esse resultado, é aquela coisa, ele acorda para o campeonato, mas é a cada rodada tentar, como por exemplo, o Cuiabá. Vamos pegar até o Cuiabá como exemplo disso. O Cuiabá, a gente ali no começo, a gente dizia, olha, 5 jogos, se não me engano, iniciais, 5 derrotas, não marcou um gol sequer. O Cuiabá foi lá, meteu 5-2 no Criciúma, no Heriberto Rios, que não é todo mundo que vai ganhar lá para começo de história, né? Assim, e ainda o fato de você fazer 5 gols no Heriberto Rios, conseguiu fazer um jogo duríssimo contra o Cruzeiro no meio de semana e enfia 5-0 no Fortaleza, barato, né? Poderia ter sido bem mais. Então, assim, eu não consigo ver o Vitória fazer o que o Cuiabá faz, certo? Ainda. Mas pode ter alguma situação positiva. Ganhou o primeiro jogo no Barradão e aí vai depender muito de como vai ser essa sequência. Esse jogo logo com o Atlético Mineiro vai dizer se, de fato, o time consegue ter uma reação como alguns já conseguiram, né? O Criciúma, no começo, teve um momento bom, agora já começa a oscilar de novo. E aí, principalmente, as equipes de maiores pesos, né? Como é o Corinthians, como é o caso do Fluminense e do Grêmio, que estão nesse contexto aí. E é um contexto onde tem muita pressão, né? Daqui a pouco a gente pode falar para o Gabriel Amaral. Eu acho até que esse desenho de tabela tem muito a ver com o Gabriel, né? Que tanto cantou essa possibilidade de ser o lanterna, eu estava acompanhando a live dele, ele falou que o Fluminense pode ser o lanterna da rodada. E por pouco acabou não acontecendo. O Vitória chegou até a fazer um 2-0 ali, mas foi anulado. Mas eu vejo que para o Vitória é tentar já conseguir uma sequência de resultado positivo, como a gente citou semana passada, né? Acho que estava eu e você, Cássio, não sei se Cauê estava, que a gente citou essa condição de tipo, pode até ser que ele saia do Z4. Foi. Uma combinação aí
E aí mudaria completamente a nossa análise, que a gente estava falando, 90% da nossa análise era dizendo que o Vitória não teria chance. Eu acho que agora já o campeonato já volta a ficar acessível. Não, vai viver o campeonato. Vai ter o melhor dos prazeres, que é viver o campeonato. Exatamente. Porque essa é a rodada. Desde a primeira, segunda, terceira rodada, o Vitória só agora redescobre o prazer. E até pelo contexto da vitória, Fred. Eu diria até que pelo contexto da vitória. Um pênalti no final do jogo, converte, total. E aí tudo que o torcedor do Vitória estava sofrendo, ele passa a ter mais confiança com esse resultado. O Vitória tinha pego uma janela da competição de confrontos diretos e ele não estava abrindo. Pegou um Vasco, zerou. O Atlético Goianiense em casa zerou. Aí veio conseguir lá com o Juventude e agora com o Inter. Por mais que o Inter, você não enxergue o Inter, vamos dizer que dentro desse perfil de time que vai brigar, mas o momento do Inter não é bom. Então era uma oportunidade que se abriu pelo momento ruim do Inter, com o D super pressionado lá. Então se abrir essa janela para o Vitória conseguiu, enfim, aproveitar essa janela. Como vai se abrir, talvez seja o melhor momento do Vitória pegar o Atlético Mineiro na competição. Talvez ninguém pegue o Atlético Mineiro em um momento tão fragilizado. Então essa é a possibilidade que o Vitória tem de janela que está se abrindo para pontuar novamente. E quem sabe até uma vitória, porque aí você andaria realmente a passos largos para quem está nesse cenário tão difícil desde a competição. Então, são essas janelas que o Vitória tem que aproveitar. São essas janelas que estão se abrindo e que olhar o Atlético Mineiro como uma possibilidade, por mais difícil que seja. E Carpini vem limpando o elenco, né? Saiu Zeca, saiu Matheus Gonçalves. Recomendo a entrevista dele falando sobre a saída de Matheus Gonçalves. Eu até comentei ontem, assim, achei surreal. Eu não vi, deu um spoiler aí. Deu um spoiler rápido. Eu achei surreal, não achando bom, tá? Achei assim. Que é uma entrevista cheia de cuidado para dizer que nesse momento tem que ser priorizando Vitória, que jogadores que entendam que tem que ter um cuidado com o vestiário, que tem que colocar o Vitória em primeiro lugar, que tem que ser isso e aquilo. Mas eu não estou dizendo que Matheus Gonçalves era isso, não. Mas Matheus Gonçalves, aí ele fala isso, ele volta a dizer todas as exigências dele, mas não quer dizer que Matheus Gonçalves era isso. Assim, eu vi a entrevista, eu achei assim surreal, pô. Porque ele está se levando a sério dizendo aquilo, tá? Ele não tá, isso não é um tom de galhofa, não. Falando sério, tomando cuidado, mas ao mesmo tempo não estava tomando cuidado, na minha opinião. Estava dizendo tudo que ele estava arrumando e que Matheus Gonçalves era parte desse processo para arrumar. Assim, enfim, está aí à disposição na internet, a galera olha depois, cada um tira suas conclusões. Ele podia ter dito o real motivo, né? Assim, pode ser o que o pessoal. Porque se ele fala o real motivo, ou se fala realmente que é Matheus Gonçalves, na cultura do futebol, internamente vai dizer, o treinador queimou o cara, o jogador não gosta disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se o cuidado for esse, eu acho que não adiantou de nada, que eu duvido que ele queimou todo jeito. Não, quando eu digo real motivo, é que, digamos, se ele falou a verdade, tipo assim, ó, tudo isso que eu falei não se encaixa no Matheus Gonçalves. Então, diga o que é. Entendeu? Não, ele podia dizer. Não é por esse motivo. A maior das vezes. Mas a pergunta começa pela saída de Matheus Gonçalves, dizendo que está saindo porque está passando nesse momento, que tem que priorizar o Vitória. Mas não quer dizer que Matheus Gonçalves. Tinha uma resposta muito fácil, que o jogador não gostaria de ouvir, mas que é a mais verdadeira, não sei sobre comportamento de Matheus Gonçalves e coisa do tipo, que seria: na Série A não dá, né? Na Série A não dá, né? Pelo amor de Deus, na Série A não dá. Eu achei muito. Achei assim. Eu achei legal. Perderia muito esse vestiário, viu? Na Série A não dá.